Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O assunto de hoje é o desenvolvimento da genética no Brasil. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o pesquisador da Embrapa, José Roberto Moreira, que vai nos contar um pouco sobre o legado de Mendel, considerado o pai da genética. Obrigada pela presença, Roberto. Muito obrigado pelo convite. No segundo bloco, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Francisco Aragão, que fala sobre o avanço da genética no Brasil. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você sabe qual a origem da genética? Tudo teve início com o cientista Gregor Mendel, que há 150 anos escreveu o primeiro artigo sobre a transmissão de caracteres entre as espécies. Roberto, então, o que Mendel escreveu nesse artigo que marcou o início dos estudos na genética no mundo? Bom, Mendel, desde pequeno, ele cresceu no campo. Então, a família dele é de agricultores, então ele esteve sempre muito envolvido com a agricultura. E quando ele foi para o monastério, ele foi convidado a cuidar da casa de vegetação do monastério. E ele estudou física, botânica, matemática em Viena, e ele desejou tentar transmitir ou descrever as leis da natureza de forma matemática. E ele, na verdade, o experimento dele, o trabalho dele chama-se Experimentos em Hibridização de Plantas. Então, o que ele estava tentando realmente no trabalho dele era mostrar como que umas plantas que têm determinada característica podem transmitir essas características para os seus descendentes. Então, foi basicamente isso que ele tentou mostrar. É claro que ele acabou encontrando muito mais do que isso. E ele usou a ervilha como exemplo? Exatamente. O Mendel, pela base dele em matemática, ele fez um delineamento experimental muito bom. E a ervilha ela se presta muito bem a esse tipo de experimento, porque ela permite que você faça autopolinização, você faça a polinização da ervilha sem ter efeito de autopolinização. Então, ele pôde ter controle do que estava acontecendo na fertilização dessas plantas. O artigo ele foi publicado em 1866, não é isso? Isso. Mas foi no início do século XX que realmente ele foi redescoberto? Como é que aconteceu isso? Bom, basicamente, na época da publicação, o conhecimento que existia da ciência, por exemplo, não tinha conhecimento como que a reprodução acontecia na realidade. Não se tinha conhecimento sobre os gametas, o espermatozoide, óvulo, como é que era, a própria divisão celular, mitose, meiose, como isso acontecia. Então, o trabalho dele ele foi visto como um trabalho de melhoramento, não de melhoramento, mas de descrição dessas características, como essas características eram transmitidas. Na mudança do século, com o aumento do conhecimento sobre a reprodução, o mundo científico estava preparado para compreender o trabalho do Mendel sob uma outra ótica, uma ótica das leis da hereditariedade. E isso de uma forma mais ampla, não apenas restrito, digamos, às ervilhas, mas a todos os organismos sexuados. E como é que se deu, na prática, então, essa redescoberta do artigo dele? É até meio curioso, porque, na verdade, foi uma disputa entre dois pesquisadores. Eles vinham procurando responder a essas perguntas e existia uma certa disputa entre Hugo de Vries, que é um holandês, um botânico holandês, e um outro botânico alemão, Karl Correns. E eles tinham uma certa disputa e ambos tinham lido o trabalho de Mendel. E de Vries estava repetindo um experimento do Mendel sem estar citando o Mendel.
E o Correns percebeu, porque o Correns também tinha conhecimento do artigo do Mendel, e ele apresentou um outro trabalho, fazendo uma apresentação do trabalho do mundo para a comunidade científica, enaltecendo a importância do trabalho do Mendel e, de alguma maneira, acusando o De Vries de estar copiando o trabalho do Mendel sem citá-lo. Então, foi uma certa disputa entre os dois que acabou fazendo com que houvesse aparecesse mais do que, de repente, seria o caso. E recentemente, Roberto, a Embrapa lançou um livro, né, sobre a evolução, né, o desenvolvimento da genética, e tem como, né, nosso protagonista Mendel, que é considerado o pai da genética, e é o primeiro livro que, na verdade, vem com o primeiro artigo de Mendel traduzido no português, né? E você fez essa tradução junto com um amigo alemão. Como é que... Conta um pouco essa história para a gente. Tá, na verdade, tem uma outra tradução de 1980 e alguma coisa, mas ela não é completa, na verdade. As duas últimas partes do artigo, que são justamente as conclusões que o Mendel teve do trabalho dele, não são incluídas nessa tradução. E existe tradução para o inglês. Então, eu fiz a tradução para o português, a partir dessa tradução para o inglês, incorporando essas partes novas. E, a partir desse meu colega alemão, eu conferi, porque a tradução para o inglês, ela tenta apresentar de uma forma mais compreensível, mais legível, e eu gostaria de ser mais fidedigno à forma do Mendel de escrever. O Mendel ele tinha frases muito longas, meio confuso. Eu falei, não cabe a mim corrigir o Mendel. Se ele era confuso, a tradução tem que ser confusa também. Então, assim, eu procurei ser o mais fidedigno possível ao estilo de escrita do Mendel, conferindo o original dele em alemão. Isso foi até muito bom, porque o próprio texto em inglês, a partir do qual eu estava traduzindo, eu encontrei frases faltando. Então, na verdade, essa tradução para o português, ela está mais completa até do que os originais em inglês, a partir dos quais eu fiz a tradução. E como surgiu, né, esse interesse todo pela vida e história de Mendel? Bom, em 2016, completaram 150 anos da lei de Mendel. Alguns anos atrás, em 2009, comemorou-se 150 anos da teoria da evolução. E na época, eu publiquei, junto com outro colega, um outro livro que falava sobre o legado de Darwin. E como a teoria da evolução ela só realmente pegou força a partir da junção da teoria da evolução com as leis de Mendel, isso em torno de 1930, eu percebi que, eu vi, a partir do trabalho que eu estava fazendo no livro para o Darwin, que a data de comemoração de 150 anos da lei de Mendel estava chegando. Então, eu convidei meu colega Aragão para juntos a gente apresentar as leis de Mendel e fazer uma recapitulação, uma atualização do conhecimento de genética nesses últimos 150 anos. Falando de Darwin, né, as ideias de Mendel coincidem, né, com as ideias da teoria de evolução de Darwin? Não exatamente. Bom, Mendel era um monge, né? É interessante porque é um ponto muito polêmico. Tem gente que arduamente defende que Mendel apoiava a evolução, tem gente que é o contrário, tem autores até que colocam como Mendel escreveu o trabalho dele em oposição, e desenvolveu os experimentos dele em oposição à evolução. Não é exatamente a minha opinião. Na verdade, quando Mendel começou a desenvolver o trabalho dele,
o trabalho do Darwin, o livro do Darwin, não tinha sido nem publicado. Então, ele não poderia ter elaborado a pesquisa dele sem ter esse conhecimento. Só no meio do experimento dele é que ele tomou conhecimento do trabalho do Darwin e ele comprou a segunda edição em alemão da terceira edição do livro do Darwin em inglês. E ele, hoje em dia, historiadores já vasculharam esse livro todo, e existem 18 páginas em que ele faz anotações no canto da página, ele sublinha, e tem alguns trechos que são relevantes, porque você percebe que ele marcou, ele inclusive escreveu o número da página no início do livro, são trechos que o Darwin está colocando coisas que ele, Mendel, descobriu. E você percebe alguns trechos no artigo do Mendel que ele tenta contrapor a opinião de Darwin. Especialmente os 2 últimos parágrafos, a gente percebe que ele está querendo, assim, pelo menos essa é a minha opinião, porque isso está sujeito a especulações. Mas, na minha opinião, os 2 últimos parágrafos do livro, ele tenta mostrar que, na opinião dele, as espécies são fixas, ou seja, elas não evoluem, elas não mudam. Aqui no livro, inclusive, você comenta essa polêmica que girou em torno, né, do artigo, das ideias de Mendel. Houve muito questionamento de outros cientistas em relação às ideias propostas por Mendel? É interessante, eu trabalhei, fiz um livro sobre Darwin. A vida do Darwin é um livro aberto. Tem um monte de cartas que Darwin escreveu. Mendel, quando ele faleceu, o trabalho dele não tinha a divulgação que hoje tem. Então, acabou que os dados originais deles foram perdidos. E o resultado é que a única coisa que a gente tem sobre o trabalho dele é a publicação dele. Isso faz com que muita especulação exista. Até tem um cientista que falou, a gente pode falar o que quiser, que o máximo que alguém pode falar é, eu não concordo com você. Então, tem muita gente que se aproveita disso, mas a realidade é que Mendel ele levou 8 anos desenvolvendo o trabalho dele de pesquisa. E ele realizou muitos experimentos. E o artigo dele é, na realidade, um resumo dos trabalhos de pesquisa que ele realizou. Então, ele, digamos, ele fez vários experimentos sobre um determinado assunto e colocava no artigo dele aquele que melhor retratava aquilo que ele concluiu. O resultado é que o trabalho do Mendel é tendencioso. Todos os dados que são apresentados lá são aqueles que melhor se ajustaram àquilo que ele queria apresentar e ele colocou ali. Então, tem gente que fala que ele manipulou os dados dele, que ele mudou para atender às expectativas dele. Mas, assim, eu não acredito nisso, mas você pode falar para mim. Eu discordo de você, entende? Então, tem muita gente que se aproveita disso, muitas vezes até para divulgação própria. Ok, Roberto, então eu agradeço a sua presença no nosso programa, obrigada pelos esclarecimentos e trazer um pouquinho, né, da história de Mendel, né, tão importante para o estudo da genética. Muito obrigado pelo convite. Okay. E no próximo bloco eu converso com o pesquisador da Embrapa, Francisco Aragão. Voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. O tema de hoje é o desenvolvimento da genética no Brasil. Agora aqui no estúdio comigo, o pesquisador da Embrapa, Francisco Aragão. Francisco, então, qual foi o principal legado de Mendel? O Mendel, na verdade, ele criou um ramo da ciência, né, a genética, uma coisa completamente nova. Gerou um conhecimento, fez com que nós tivéssemos esse conhecimento dentro como um conhecimento científico, né? O homem sempre se preocupou, desde os tempos bíblicos, de entender como os caracteres passavam de pais para filhos, né? Como que uma vaca malhada tinha
bezerros brancos ou negros ou malhados, né? E como os caracteres de cabelo, cor dos olhos passavam de pai para filho, né? Da mãe para as filhas e para os filhos, etc. O Mendel começou a entender isso usando um modelo experimental extremamente importante, né? As ervilhas, e ele criou uma nova ciência. Isso permitiu que se começasse a fazer, por exemplo, melhoramento de animais e plantas usando ciência, né? Então, porque antes o melhoramento não tinha bases científicas. Então, ele criou a base científica para que o homem pudesse modificar os organismos. E possibilitou também chegarmos ao ponto que chegamos hoje dessa ciência mais moderna que nós temos hoje? Com ele nós começamos a entender como nós poderíamos controlar a transferência desses caracteres para os nossos propósitos, né? Obter plantas mais adequadas para a agricultura, animais para a criação de animais, né? Micro-organismos para o cultivo de características importantes que nós usamos hoje em diversas coisas. Isso permitiu nós entendermos como eram os fatores, né? Que nós depois entendemos que esses fatores do Mendel estavam em uma molécula que depois nós vimos que era um ácido, que depois chamamos esse ácido de DNA e RNA, etc. E isso levou a nossa interesse em entender como era essa molécula, como esses caracteres estavam nessa molécula, aqueles fatores do Mendel, que na verdade são genes, estavam nessas moléculas, como eles eram controlados, passamos a controlá-los e passamos a modificá-los da maneira como nós fazemos hoje. Então, isso criou ramos da genética. A genética hoje é uma ciência extremamente diversa, né? Nós temos desde a epigenética. Mendel ficaria extremamente surpreso e curioso ao ver, né, o que é epigenética. Depois nós criamos a engenharia genética e, mais recentemente, nós começamos a editar os genomas. Então, nós mudar as bases da molécula de DNA, né, para os nossos propósitos. O que é a epigenética? Então, a epigenética, existe alguns fatores, inclusive, que podem ser herdados, mas que eles não estão diretamente lá nos genes, né? São mudanças que ocorrem sem que ocorram alterações diretamente das bases lá na molécula do DNA, né? No livro que nós publicamos, nós temos um capítulo sobre a epigenética, né? Porque nosso interesse foi fazer um passeio sobre a genética, que é extremamente amplo. Então, nós temos capítulos sobre citogenéticas, temos capítulos sobre engenharia genética, sobre biologia sintética, né? Sobre o avanço do melhoramento de plantas, né? E nós temos um capítulo extremamente interessante sobre apomixia, né? Que são reprodução de plantas sem que ocorra fecundação, né? Existe uma planta chamada Hieráceo, que é um modelo para a apomixia. O Mendel, depois que fez o trabalho dele com as ervilhas, ele tentou reproduzir os dados nessa planta, Hieráceo. Como é uma planta apomítica, muitos dos embriões, os embriões de Hieráceo não são resultado de fecundação. Sim. Eles, na verdade, têm uma origem materna, né? Então, a transferência dos caracteres, não havia hibridização, né? Então, e ele ficou extremamente confuso. Ficou muito tempo pensando se ele não estaria errado, né? Ou se as leis da hereditariedade que ele havia determinado não seriam gerais, porque o Hieráceo confundiu um pouco o que ele pensava. Que tipo de planta? Me dê um exemplo, né? Que tipo de planta, por exemplo, que não existe essa fecundação? Bom, existem algumas plantas que fazem isso. Por exemplo, uma das mais conhecidas é as gramíneas, fazem isso. Muitas das gramíneas são apomíticas. A laranja, por exemplo, né, os embriões vêm de tecido materno. Então, apesar de existir polinização, alguns embriões são resultado do cruzamento entre o pai e a mãe, e outros embriões vêm direto do tecido materno. Então, eles são geneticamente iguais à mãe e não têm caracteres que vêm do pai, né? Como acontecia com as ervilhas do Mendel, né? Então, as ervilhas são resultados, cada semente tem um embrião
que é o resultado de um cruzamento. Então, metade do genoma veio do pai e a outra metade do genoma veio da mãe. E isso não acontece com algumas plantas. E a partir daí também, Francisco, a gente chegou ao ponto do desenvolvimento dos transgênicos também, a biologia sintética, né? Qual a importância também, então, de Mendel para a agropecuária como um todo? Bom, a importância principal, inicial, né, é que o melhoramento de plantas começou a ser feito, como eu disse, com base genética. Sim. No Brasil, isso já começou no final do século XIX. Né, com a criação do Instituto Agronômico de Campinas, nós começamos a fazer melhoramento com bases científicas. Então, não era mais simplesmente tentativa e erro. Né? Existia um direcionamento, nós poderíamos direcionar os cruzamentos. Né? E essa base científica fez com que isso se acelerasse. Né? E isso gerou todos os outros mecanismos, né? E estratégias que o melhoramento usa, o uso de marcadores moleculares para acelerar isso, né? E finalmente a engenharia genética e a edição dos genomas. Então, quando a gente insere um novo gene de um outro organismo, por exemplo, em uma planta, esse gene segue as leis mendelianas. Né? Ele vai segregar seguindo as leis mendelianas. Então, é interessante que leis que foram descobertas no século XIX são aplicadas hoje, né? Elas têm validade hoje. Né? E a genética, obviamente, faz parte da vida de todo mundo. Né? Ela está nos medicamentos que nós tomamos, ela está nas plantas e nos animais que nós usamos na alimentação e para a nossa vida. Né? Ela está no teste de paternidade, ela está... a genética é usada para desvendar crimes, né? Então ela faz parte da vida, do cotidiano de todo mundo. Você falou, comentou nessa questão do ritmo acelerado que se deu esse desenvolvimento. Como é que foi isso aqui no Brasil em relação a outros países? Em alguns países, como por exemplo, se nós pegarmos por exemplo a Rússia, né? No início do século XX, se pensava em usar a genética mendeliana para fazer melhoramento de plantas. Mas haviam questões ideológicas que levou, inclusive, a conflitos, porque alguns grupos achavam que a genética mendeliana não seria aplicável a isso. Em outros, não. Né? Nós, como eu disse, começamos a usar a genética mendeliana para fazer melhoramento de plantas já no século XIX, mas começamos a fazer isso de uma forma mais acelerada a partir da década de 30, do século XX, né? E isso tem se acelerado cada vez mais, né? Nós, graças à genética, né? a termos genética como ciência, nós conseguimos acelerar. Talvez no século XX nós tenhamos modificado as plantas e os animais, os micro-organismos também, como nunca o homem fez na sua história, né? Durante o período de domesticação, o homem levava centenas e até milhares de anos para fazer modificações de plantas baseado em tentativas em erro, em cruzamento e seleção. Né? E hoje nós fazemos isso de uma forma muito mais acelerada, inclusive domesticando plantas de uma maneira muito mais rápida, né? Porque nós temos um método científico para fazer isso. Você mencionou também a questão da edição, né, hoje, do gene que a gente tem. Hoje é possível fazer, seria o CRISPR, né, esse método que está sendo utilizado até mesmo já em humanos? Isso. Hoje nós temos estratégias, né, que permitem ir lá na molécula do DNA e alterar uma base. Né? Então nós podemos alterar uma base e alterar, às vezes, a alteração de uma base pode levar, por exemplo, ao aparecimento de características novas, né? Ou eliminação de características que nós não queremos. Né? Então, é possível já trabalhar com isso para curar doenças. Existem algumas doenças humanas que são decorrentes de alteração de uma base. Né? Então, nós podemos alterar isso agora, modificando diretamente, fazendo alterações na molécula do DNA. Isso já é possível, né? Já foi feito até com humanos, já foi feito com fungos, tem sido feito com plantas, né?
e com outros animais também. Na sua avaliação, né, com esse ritmo acelerado que nós estamos na modernização da ciência, aonde que nós vamos parar? É muito difícil. Fazer previsão de futuro é uma coisa muito difícil, né? Mas nós sabemos que nós estamos hoje com uma população de humanos na Terra, em alguns lugares, em níveis que nós não esperávamos, né? Que ela chegasse a esses níveis. Sim. E essas pessoas querem todas viver cada vez melhor, né? E elas querem viver mais, querem se alimentar melhor. Então, nós precisamos, obviamente, de cada vez mais usar essa ciência para gerar tecnologias para melhorar a vida das pessoas, né? Gerando medicamentos, gerando alimento não só em quantidade, mas em qualidade, né? E isso nós estamos fazendo. E é por isso que existe essa população hoje, né? As previsões do passado é de que essa população seria impossível de ser atingida, né? E ela só existe porque nós desenvolvemos tecnologia e a genética tem um grande papel nisso. Francisco, para quem se interessar em se aprofundar e conhecer tanto a história de Mendel, né, e todo esse desenvolvimento da genética no Brasil, aonde que ela pode encontrar, né, o livro? Bom, o nosso livro está na biblioteca virtual da Embrapa, né? Então, pela internet é possível comprá-lo diretamente de lá. Então, para finalizarmos, né, você imagina a ciência moderna hoje sem as contribuições de Mendel? É muito difícil a gente pensar que nós estaríamos como estamos hoje sem a genética, né? A genética, como eu disse, ela é uma ciência extremamente importante, né? Talvez a maioria de nós está vivo aqui hoje por causa da genética, né? Sem as vacinas, por exemplo, provavelmente, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Tá certo, Francisco. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.